Oi, gente. Então, hoje eu vim contar sobre a minha gravidez aos 16 anos. Sim, eu fui mãe aos 16. Então, né, eu não tive uma gravidez fácil. Foi bem conturbada do começo ao fim, né? Então é o seguinte, vamos contar lá do comecinho, peraí. Quando eu descobri que eu estava grávida, pra ficar muito claro. Quando eu descobri que estava grávida. Eu descobri que eu estava grávida em setembro de 2018, né? Que no caso eu tava com uma semana de atraso e eu resolvi fazer teste, né? Eu comprei 3 testes, pra ter certeza. O primeiro teste, ele deu negativo, né? Então eu achei que eu não tava grávida, que não tinha nada acontecendo. Só que aí aquela intuição lá no fundo da cabeça tava, você tá grávida, faz um teste, faz outro teste. Aí eu comprei o segundo teste, né? Que foi uma semana depois mais ou menos, eu comprei o segundo teste. Que foi um mais, como é que se diz? Um mais sensível, né? Porque o primeiro eu tinha comprado aquele simplesinho, colocava no copinho. O segundo eu comprei um bem mais difícil de... Difícil não. Um que não era de tiras, né? Ele era mais sensível. Então, nisso eu fiz o segundo teste, né? Eu tava indo tomar banho. Aí eu fiz, né? Deixei lá, coloquei em cima da pia. Entrei pro box, tomei meu banho. Quando eu saí do box, que eu olhei pra pia, tava lá os 2 risquinhos. Sabe? Eu tava me arrumando pra ir pra escola, né? No caso, quando eu vi os 2 riscos, eu pensei, mentira. Eu não tô grávida. Mentira, eu não tô grávida. Esse teste tá errado, sabe? Tudo que eu pensei que tava errado. Meu cabelo não tá nos melhores dias, gente. Porque tá chovendo, aí ele enrola assim, sabe? Mas enfim. Acabou que eu pirei. Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu contava pra quem eu contava, como que eu ia contar aquilo, né? Eu tava terminando o segundo ano do ensino médio, eu ia começar o terceiro ano grávida, né? Como que eu ia lidar com isso? Como que eu ia estudar? Como que eu ia ir pra escola com uma barriga desse tamanho, né? Foi esses meus pensamentos na hora que eu vi aquele positivo. E quando eu saí do banho, eu mandei mensagem pro meu namorado, que hoje é meu marido, né? Mandei mensagem pra ele e falei, tô grávida. Tô grávida, tô grávida, tô grávida. E agora? O que a gente vai fazer? Eu só tenho 16 anos. O que a gente vai fazer? Eu tô grávida. Eu não sabia se eu chorava de felicidade, se eu chorava de tristeza, se eu chorava de arrependimento. Eu sei que foi uma gravidez muito difícil de aceitar, sabe? No caso, meu namorado ficou mais tranquilo do que eu até. Né? Claro, né? A barriga não tá nele. Mas eu fui pra escola. Simplesmente continuei indo pra escola como se nada tivesse acontecido, né? Escondi minha gravidez de setembro a dezembro do ano passado. Porque é o carro do som, gente. Não aguento. Dá pra ouvir aqui. A janela tá fechada. Mas. É onde é que eu tava? Ah, tá. Eu continuei indo pra escola sem ter acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Até que eu comecei a passar mal, né? Aí teve um dia que eu inventei uma desculpa pro meu pai. E falei, pai, eu tenho que estar na escola tal hora, né? Porque ano passado eu estudava à tarde. Eu falei que eu tinha que estar na escola de manhã. Meu pai me levou pra escola e da escola eu fui caminhando até uma clínica pra poder fazer o exame de sangue e realmente confirmar que eu tava grávida. Porque eu ainda não queria acreditar, minha ficha não tinha caído totalmente, né? Eu fiz o exame de sangue umas 8 horas da manhã e umas 11 já tava no site. Tava lá, positivo, grávida. Aí minha ficha caiu. Eu peguei, mandei pro meu namorado e falei, tô grávida. Eu realmente estou grávida, né? E ele, tá, beleza, pra ele
a fase de aceitação foi super tranquila, sabe? Foi bem mais tranquila do que a minha fase de aceitação, porque eu não contei pros meus pais. O meu namorado queria, porque queria que eu contasse quando eu tivesse descoberto que eu tava grávida. Aí, tipo, final de ano, né, tal, Natal, a gente comemorava em família, Ano Novo eu comemorava na igreja, essas coisas, sabe? Acabou que em dezembro, o meu namorado resolveu ir lá em casa. Eu briguei com ele, falei que não era pra ele ir, que não era pra ele aparecer lá. Mas ele foi. Ele saiu de bicicleta na chuva e foi até lá em casa contar pros meus pais que eu tava grávida, né? Ah, calma aí, pulei uma parte. Antes disso, a minha mãe achou meus testes e achou meus exames. E perguntou, Brenda, você tá grávida? Era até um domingo. Ela falou, você tá grávida? Aí eu falei, não. Ela falou, eu sei que você tá grávida. Eu falei, não tô. Aí ela deitou na cama e eu sentei do outro lado. Aí ela, você tá grávida sim. Eu achei seus exames. Aí eu, né? Como é que eu ia mentir se ela tinha achado as coisas, sabe? Não tinha como mais eu esconder. Aí a minha mãe ficou segurando isso por um bom tempo. Ela segurou, acho que por um mês mais ou menos, né? Eu engravidei em setembro. A minha mãe descobriu em novembro que eu tava grávida. Porque quando eu passei o Natal, ela já sabia que eu tava grávida. Aí, quando chegou o Natal, a gente passou o Natal, tudo bonitinho. Ela sabia que eu tava grávida, falou pra eu tomar cuidado com a barriga. Pra ninguém saber ainda que eu tava grávida, porque ela não tava preparada pra contar aquilo, sabe? Ela ficou muito tempo falando comigo estranho. Ela ficou muito tempo sem realmente ser como ela era. Ela ficou com muita raiva também. Ela tava com raiva e decepcionada. Até porque ela não queria, nenhuma mãe vai querer isso pra uma filha, né? Ainda mais com 16 anos. Óbvio que não. Minha mãe casou tarde, né? Me teve tarde assim, né? Na idade certa, na idade correta, pra você ser mãe, ter maturidade e tal. E eu sabia que eu tava errada, eu sabia que a minha mãe tinha toda a razão do mundo de estar decepcionada comigo, de estar com raiva de mim, né? Até que o tempo foi passando, ela foi perguntando mais da gravidez, foi se interessando, foi perguntando se estava tudo bem. Só que aí, em dezembro, o meu lindo namorado resolveu ir lá em casa. Brigou comigo pra ir, falou que ia de qualquer jeito e foi. Chegando lá, a primeira pessoa que atendeu ele foi a minha mãe. E ele falou com ela primeiro, ele falou que ia contar e tal, e fez a minha mãe chamar meu pai. Nisso eu entrei correndo pro quarto como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que ele tava lá, mas eu não queria acreditar que ele realmente estava, né? Aí eu entrei pro quarto, depois eu saí, me tranquei no banheiro, sabe? Eu não sabia onde enfiar a cara, eu não sabia como o meu pai ia reagir diante disso, porque eu tinha muito medo da reação do meu pai, muito medo da reação dele, né? Acabou que ele contou, né? Ele chegou, olha, a Brenda tá grávida mesmo, é verdade. Eu vou assumir, eu vou morar com ela, eu vou comprar as coisas, eu vou dar todo o auxílio que tem pra ela. O meu pai não falou nada. O meu pai não disse nada. Ele ficou num silêncio, mas num silêncio tão agoniante, angustiante, que eu, pronto, vai me matar quando ele sair daqui, né? Mas acabou que meu pai não fez nada. Foi muito idiota de eu não ter contado, sabe? De eu não ter chegado e ter sido franca com ele, e com eles dois, né, na verdade. E ter contado, olha, aconteceu isso, eu tô grávida e tal. E ele simplesmente ficou calado, ouviu, depois aceitou super bem, sabe? Eu comecei a ir pro hospital, ele começava a me levar, porque eu passei muito mal a minha gravidez inteira. Eu passei muito mal, então eu vivia no hospital tomando soro, essas coisas. Tinha consulta no posto, ele levantava comigo de manhã e me levava, sabe? Foi uma coisa muito boa, porque na época eu morria de medo, sabe? E o meu pai foi quem mais ficou do meu lado. Claro que muita gente da minha família também virou as costas assim, né? Eu não acredito que ela tava grávida, porque, sabe, surge comentário, surge tudo. E do começo ao fim, eu tive uma gravidez muito conturbada pelo fato dos meus pais não saberem, pelo resto da família não saber. Quando ia gente lá em casa, eu tinha que ficar dentro do quarto, eu não saía, sabe? Por vergonha também.
E porque a minha mãe não queria que eles soubessem que isso tinha acontecido comigo, né? Eu saí da igreja, né? Fui... Eu não sei como é que se fala a palavra. Eu fui desligada da igreja, né? Por causa da gravidez e por não ser casada. Que a minha religião tem isso, né? E, cara, eu sofri bastante. Eu demorei... Eu acho que eu só vim aceitar o meu filho quando ele nasceu. Porque durante a gravidez eu fiquei tipo, cara, eu não quero. Mas eu me preocupava com ele. No fundo, eu me preocupava se ele tava bem, se ele tava se mexendo. Quando ele não se mexia, eu cutucava. Mas eu não queria aceitar que aquilo tava acontecendo. Sabe? Na minha cabeça era só um sonho. Que, tipo, mano, sei lá. Eu fui tão julgada, sabe? Tão oprimida que eu não consegui gostar da minha gravidez. Eu não consegui gostar do meu corpo na gravidez. Não consegui gostar da barriga. Eu vim aceitar tudo isso e gostar quando meu bebê nasceu, sabe? Até no mesmo dia que ele nasceu, a minha ficha não tinha caído. Porque eu ouvi tanta coisa, mas tanta coisa. Tanta gente olhou pra mim feio. Tanta gente virou as costas que eu pensei, mano, por que eu fiz isso? Tipo, eu não quero, eu não gosto. E... tinha gente que eu achava que ia ser meu amigo, que ia ficar do meu lado. Mas viraram as costas. Como se fosse uma doença muito contagiosa, sabe? Porque quando a gente engravida cedo, as pessoas agem com a gente como se fosse uma doença contagiosa, né? Tipo, todo mundo sai de perto, todo mundo se afasta. Mas no final das contas eu tive o apoio dos meus pais, né? Do pai do meu bebê e tudo, né? No final deu tudo certo. Mas eu não tive alegria na minha gravidez, sabe? Eu queria muito, hoje eu me arrependo. Mas eu queria muito ter curtido, muito ter, sabe, ter feito ensaio com aquele barrigão, com tudo. E eu ganhei meu bebê esse ano. Ele tem 5 meses, eu ganhei ele em junho. Ele é um menino, é muito saudável. É a coisa mais linda da minha vida, sabe? Meus pais hoje em dia babam eles. Dá até ciúme, assim, sabe? Porque ele tomou meu lugar. Ele tomou meu lugar de filha. Os meus pais amam ele, sabe? O meu pai é o que mais bala nele. Tipo, você quer o mundo, vovô te dá. Esse vídeo tá ficando um pouco grande, né? Mas é isso. Lembrando que eu não tô aqui pra incentivar ninguém aqui a engravidar cedo, a muito menos romantizar uma gravidez. Porque aqui foi só um resumo do que eu passei. Se eu fosse fazer um vídeo pra contar tudo que eu passei durante a gravidez, ia ficar muito grande, sabe? Eu quase entrei em depressão por conta da gravidez e por conta do que muita gente falou pra mim, por conta dos olhares, por conta das fofocas, sabe? Eu me sentia muito mal, eu sentia vergonha daquilo. Eu tinha vergonha da minha barriga. Eu andava com uma blusa grande preta, com as mãos dentro do bolso, pra ninguém saber que eu tava grávida, sabe? Eu não queria que ninguém soubesse. Mas, gente, não é legal. Não é legal engravidar cedo. Uma criança, cuidando de outra criança, vamos falar assim, né? Hoje em dia, eu tenho uma maturidade muito melhor do que a que eu tinha antes, sabe? Eu sei reconhecer as coisas hoje em dia, eu entendo que foi um erro. Não que o meu bebê seja um erro, né? No caso. Mas eu deveria ter escutado mais os meus pais, eu deveria, sabe? Mas seja o que Deus quiser, né? O meu bebê hoje é a minha vida, eu amo ele com todas as minhas forças, eu daria o mundo pra ele se fosse preciso. Mas, gente, não romantize. Não romantize uma gravidez na adolescência, sabe?
não é bom pra adolescente, não é bom de nenhum jeito, sabe? O pai do meu bebê, quando eu engravidei, tinha 18 anos, né? 18 anos, ele é 2 anos mais velho do que eu. Tinha 18. E, mano, ele teve que começar a trabalhar, ficar doido atrás de emprego pra poder comprar as coisas pro neném, sabe? E graças a Deus deu tudo certo, nunca faltou nada pro meu filho, nunca faltou nada pra gente. A gente conseguiu, a gente venceu essa barreira. Os meus pais amam meu filho, né? Afinal, é uma coisinha tão gostosa, tão pequenininha. Mas eu não acho que vocês devem engravidar cedo, que vocês devem querer ter filho cedo. Primeiro, tenham a independência financeira de vocês, terminem os estudos de vocês, terminem a faculdade. Mas, se acontecer de vocês engravidarem cedo no ensino médio, gente, não para. Não desiste de continuar indo pra escola, sabe? Você tem a opção de continuar fazendo suas coisas em casa. Então, continua, termina o seu ano, sabe? Não deixa pra lá, não deixa pra depois. Filho não é impedimento pra você parar de estudar. Oh. Filho não é impedimento pra você estudar. Eu tô estudando com o meu bebê, sabe? A minha mãe me ajuda como pode. Eu me viro pra estudar e eu quero passar, eu quero me formar, eu quero terminar esse ano. E não tem nada que tire essa ideia da minha cabeça. Eu não vou parar de estudar. Entenderam? Que vocês pensem assim, que vocês não parem de estudar, que vocês deem o seu melhor pra poder vocês darem o melhor pro filho de vocês, entendeu? E é isso. É a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo, então deve ficar meio tosco. Mas não romantize.